Caros amigos, bom dia para todos, para todas. Hoje, essa manhã muito especial aqui em Campo Grande, uma manhã maravilhosa. E eu tenho a honra de dividir essas tarefas da manhã com a nossa professora, a nossa evangelizadora, símbolo do Movimento Espírita de Evangelização, sim, Sandra Borba. Ela que mantém acesa essa chama da evangelização, da educação, de um olhar pedagógico para o ensino, para o aprendizado, que é o que a gente mais precisa. Mais precisa. Diz o apóstolo Paulo na questão 1009 do Livro dos Espíritos, que gravitar em torno da unidade divina, tal o objetivo da humanidade. Para isso, 3 coisas são necessárias. A justiça, no sentido de reto proceder, o amor e a ciência, no sentido de conhecimento, aprendizado. E ele diz: 3 coisas nos afastam desse objetivo: a injustiça, o ódio e a ignorância. O que eu mais tenho medo é a ignorância. Allan Kardec, na primeira página de O Livro dos Espíritos, intitulou essa obra basilar da terceira revelação de Filosofia Espiritualista. Esse título não pode passar despercebido. Porque o Livro dos Espíritos toca em todas as questões que os filósofos da humanidade, de todas as épocas, se debruçaram sobre elas. Todas as questões. Todas. Desde os pré-socráticos, com a sua investigação de uma substância original que daria origem a tudo, até as mais atuais reflexões sobre filosofia moral, filosofia política, social. O Livro dos Espíritos abarca todas essas questões e nos oferece, nas palavras de Allan Kardec, um novo ponto de vista. E uma das questões mais embaraçosas para nós encarnados, uma das questões mais desafiadoras, veja, é tão desafiador, que deixou Buda perplexo. Conta-nos a literatura da biografia e dos ensinos de Buda que algo que o impressionava era o fato de, para sobreviver, os animais terem que destruir uns aos outros. A destruição está entranhada na natureza. E aqui nós estamos falando da morte orgânica, dos cataclismas, do processo de destruição que acompanha a forma. Tudo que possui forma, tudo que pode ser percebido pelos nossos sentidos, está sujeita à lei de destruição. A ponto do benfeitor Emmanuel ter afirmado, no comentário do versículo que diz assim: o reino dos céus, o reino de Deus, não vem com aparências exteriores. Emmanuel comenta: tudo o que os olhos mortais podem contemplar está morto ou está morrendo. Tudo, se você está enxergando, ou morreu, ou está morrendo.
a cidade que você mais ama, o nosso planeta, os animais, as pessoas encarnadas que nós amamos, todas estão caminhando para a destruição biológica. E é claro que quando constatamos isso, e mais, a destruição está no mecanismo da própria existência corporal. Então, para trazer um símbolo dessa região do Brasil, como sobreviveria a sucuri? Como? Então, a destruição faz parte da estrutura. Veja, não é um elemento acidental. É um elemento estrutural. Estrutural. Foi tão curioso, um dia eu descia do elevador, do prédio, e brinquei com o vizinho, né? Falei, bom dia, mais um dia. Ele, menos um. Para me provocar, né? Ele sabe que eu sou espírita. Menos um. Pensa nisso. Menos um dia para você hoje. Menos um dia. Todos nós aqui estamos caminhando na direção do nosso velório. É importante dizer isso, por quê? Porque na pandemia eu encontrei com milhares de espíritas revoltados porque existe a morte corporal. Não pode. Mas não pode as pessoas morrerem. Pode. Então, Kardec endereçou essa dúvida profunda. Veja, não é uma dúvida singela. Não é uma dúvida singela. Houve, no século IV do cristianismo, uma corrente religiosa originária do judaísmo e do cristianismo, o gnosticismo, que chegou a dizer o seguinte: esse mundo aqui não é coisa de Deus. Por quê? Por causa da lei de destruição. Então, esse mundo aqui é obra do capeta, do diabo, do adversário. Buda foi mais sutil. Ele falou, não, isso aqui é obra de Maia. Maia é ilusão. Foi mais profundo na reflexão. Porque essa corrente do século IV, ela dizia o seguinte: olha, abandone esse mundo. Despreze o seu corpo. Abomine a vida material. Rasgue dinheiro. Tenha um menosprezo pela matéria. Porque isso aqui não é de Deus. E veja que como esse atavismo está no psiquismo de muitos de nós. Como muitos de nós ainda traz esse reflexo. Então, Allan Kardec, escolhido pela espiritualidade superior para corrigir o pensamento filosófico humano, faz a pergunta 737. Com que fim, com que finalidade fere Deus a humanidade por meio dos flagelos destruidores? Por quê? Por que tem tsunami e mata milhares de pessoas? Por que tem pandemia e mata milhões de pessoas? Por que Deus faz isso? Ou, se Ele não faz, por que Ele permite?
para nós, encarnados, a nossa lógica é simples. Só existe o que eu toco. Só existe o que eu vejo. Se Deus está destruindo o que eu sou capaz de tocar, se Deus está destruindo o que eu sou capaz de enxergar, eu não entendo o que Deus quer. O que deu na cabeça de Deus? É isso. Então aqui Kardec vai no ponto. Eu digo que o Livro dos Espíritos, se eu pudesse propor uma mudança no ESD, Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita, seria o seguinte: você faz a pergunta, só na outra semana que estuda a resposta. A pessoa tinha que ficar uma semana com a pergunta. Porque a gente passa assim rápido pela pergunta. A gente passa tão rápido pela pergunta que quando você enfrenta uma prova, uma expiação, aí a pergunta volta. Porque a gente só estudou a resposta. Percebe? Então, tudo que pertence ao mundo da forma está em perpétua renovação. Perpétua renovação. Então, gente, o sol vai acabar. Fica tranquilo que vai dar tempo de se aposentar. Daqui a alguns bilhões de anos. A Terra vai acabar. O nosso sistema solar vai virar poeira. Vai acabar. Toda a sua família vai acabar. Daqui 300 anos não tem ninguém da sua família. Nenhum rastro. Nada. Nada. Então Kardec está perguntando, tá bom? Qual que é a finalidade disso? Qual é o objetivo disso? Aí os espíritos respondem: para fazê-la progredir mais depressa. Quem? A humanidade. Para fazê-la progredir mais depressa. Já não dissemos ser a destruição uma necessidade para a regeneração moral dos espíritos, que em cada nova existência sobem um degrau na escala do aperfeiçoamento? Então, o que os espíritos estão sugerindo aqui? Se deixar a forma imutável, ninguém muda. Você dá 80, 90, 100 anos para o indivíduo, que é pouquíssimo. O tempo de uma encarnação é um sopro. Você dá um tempo tão pequeno e a pessoa ainda fala assim: eu nasci assim, eu cresci assim, você é sempre assim. Ela só tem 100, 100 e poucos anos, no máximo. Imagine um encarnado com 400 anos. Insuportável. Insuportável. Depois de 100 anos não ia mudar nada. Não ia ter congresso, não ia ter palestra, não ia ter escola, mais nada. Você fala, não tem mais nada a aprender. Me deixa quieto no meu canto. Eu sou assim, nada vai me mudar. Então, todos nós, e os desencarnados aqui estão morrendo de rir, mas daqui a pouco eles vão chorar. Porque todo mundo aqui encarnado vai desencarnar. E desencarnado vai encarnar. Não é?
Só que aqui a lógica é o seguinte: quem está dentro não quer sair, quem está fora não quer entrar. É o contrário da música. É o contrário. Mas a desencarnação é uma profunda renovação do espírito. É uma profunda renovação. Porque você tem que deixar tudo. É por isso que você nunca vai ver um caminhão de mudança acompanhando um carro de velório. Não vem. Você não leva nada. 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 Então, aqueles livros que você guardou, colocou tudo bonitinho, deixava ninguém pegar para sujar. Aí você desencarna e fica olhando, assim, o povo pega os livros, gente. Comeu Nutella. Pega seus livros, você fala assim. Né? A gente que... Renato, por exemplo, tem um violão bonito, eu tenho um violão feito à mão. Fico imaginando, eu do outro lado, a pessoa pegando o violão e falando, não quero nem ver isso. Não quero nem ver. No caso do André Luiz, a experiência foi mais profunda ainda. Né? Porque o lado da cama dele foi ocupado. Então, essas profundas renovações da forma, inclusive para o animal. Se o animal não passasse por essas sucessivas encarnações e desencarnação, essa toma forma corporal, sai da forma corporal. Porque está na cadeia alimentar. Se ele não passa por isso, o princípio inteligente não tem os impactos que ele precisa para se desenvolver. Por exemplo, ele não aprenderia os automatismos que nós aprendemos. Por que nós fugimos de um perigo? Por que nós aprendemos a nos proteger? Por que nós temos o instinto de sobrevivência? Porque você era aquela zebra distraída. Andava. Já viram? Ela zebra. Passa o jacaré. Aí ela chega do outro lado e fala: o que aconteceu? Né? E a gente vê isso. Já viram gente assim andando? Né? A pessoa está assim com o celular, está atravessando a avenida assim, ó. Você fala, gente, vai ter que voltar a ser zebra. Então, esses impactos que é tão doloroso para nós, que enxergamos forma, porque o nosso ponto de vista é o ponto de vista da forma. Da forma. Para Deus não, porque o que Deus cria é imortal. O que Deus cria é imortal. Para Deus, nós vamos ver isso aqui. Eles continuam. Preciso é que se veja o objetivo, para que os resultados possam ser apreciados. Isso aqui dá vontade de fazer um quadro. É preciso que você enxergue o objetivo para que você possa apreciar o resultado. Porque se você não sabe a finalidade, como que você vai criar o resultado? Qual a finalidade? A finalidade disso tudo aqui, a finalidade da forma, é educar o que é imperecível. Essa é a finalidade. Então aqui nós temos um convite para corrigir o nosso pensamento. Para corrigir nosso pensamento. Eu tenho falado muito, tenho chamado a atenção, inclusive a minha, porque nós espíritas focalizamos no processo da evolução. E a gente fala muito pouco no final da evolução.
Então a gente fala demais de reencarnação. A gente fala muito de expiação. A gente fala muito de prova e a gente não fala nada de espírito puro, mundo celeste. Nada. Então, você não foi criado para reencarnar. Você foi criado para se tornar um espírito celestial. Celestial. Vai chegar um momento da sua evolução, você não encarna mais. Não encarna mais. Você não é obrigado. Porque se eu chegar e falar assim, não encarna mais. Encarna. Não encarna. Encarna. Daí 15 minutos, já estou no esquecimento, dentro do útero da mãe. Esqueci. Porque eu não tenho opção. Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los progredir. Você fala, não quero, vai sem querer. Porque você é criança. Criança espiritual. Você vai encarnar. Espírito puro, não. Espírito puro só encarna em missões gerais. Para vocês terem ideia, espírito bom. Bom, não é puro não, não é primeira ordem, segunda ordem. Espírito bom. Asclépios, obreiros da vida eterna. Quando eles falam, nossa, isso é um anjo. Eu falo, menos. Asclépio é daqui da terra. As esferas aqui, superiores da terra. Menos, André. Você não viu anjo, não. Porque a gente acha que tudo quanto é espírito de luz é anjo. Luz pra gente é anjo. A gente não sabe o que é anjo, gente. Então, o Asclepio é daqui. Só que ele encarna a cada 700 anos. Deu inveja. Nossa. Eles encarnaram e falaram assim, quanto que vai ser a próxima? 2023? 2723. Falei, maravilhoso. Ele encarna, mas não em intervalos mínimos de 700 anos. No mínimo 700 anos. Perceberam? E isso não é ainda a finalidade. A finalidade é você morar num mundo celeste e chega assim, hoje é que dia? Domingo. O que nós vamos fazer? Vamos visitar a galáxia e tal. Tem uma poesia psicografada por Francisco Cândido Xavier, Adelino Fontoura, Jornada. No finalzinho dela diz assim, guardei por muito tempo a expressão dos gorilas, pondo mais fé nas mãos e mais luz nas pupilas, a lutar e a chorar para então compreendê-las. Agora, homem que sou pelo foro divino, vivo de corpo em corpo, a forjar o destino que me leve a transpor o clarão das estrelas. O clarão das estrelas. Essa é a finalidade. Essa é a finalidade. Então, se nós queremos entender os resultados, eu tenho que entender a finalidade. É isso que os Espíritos estão dizendo. Somente do vosso ponto de vista pessoal, os apreciais. Então o Espírito está dizendo, vocês só olham as calamidades, os flagelos, do vosso ponto de vista pessoal. Daí vem que os qualificais de flagelos, por efeito do prejuízo que vos causam. Perceberam? Então,
se alguém diz para a gente, mas escuta, é o progresso da humanidade. Que se dane a humanidade. Eu perdi meu corpo. E não, então, nós somos, tem um nome bonitinho para isso. Chama Leptotrix. Leptotrix. Está lá no Evolução em Dois Mundos. É um bichinho que ele constrói. Ele é uma miniatura de tartaruga. Que ele é unicelular. Ele constrói uma carapaçazinha de ferro. E fica escondido ali. Aí o que a natureza faz? Tira a carapaça dele. Aí ele fica desesperado. Constrói outra. Somos nós. Somos nós. Só que nós somos uma tartaruga ninja. Sofisticada. Porque o nosso casco é o casamento, a família, a profissão, o título, o saldo na conta bancária. Então você constrói isso a casca de tartaruga. Vem a desencarnação, a primeira coisa que vai é a sua conta bancária. Blá, blá. E os herdeiros brigando. Sim, para o juiz de sucessão, 8 anos. 8 anos. Toda a sucessão da briga. Então, vai dar briga. Ah, mas eram os irmãos tão unidos. Até o inventário. Chega o inventário, acabou. Então, aquela brigaiada. Você chega lá e fala, ah, mas meu marido... Até que a morte o separe. Entrega a aliança. Então, são as cascas de tartaruga que nós vamos construindo para nos sentirmos seguros, para nos sentirmos protegidos e para termos um ambiente de estabilidade para o nosso desenvolvimento. Mas isso não pode perdurar, senão a gente não evolui. Senão a gente não evolui. Já se disse que progresso se faz com alguns nascimentos e alguns velórios. Sim. Você chega numa instituição e fala que essa instituição tem que mudar. Tem. Faltam 5 velórios. Desencarnar 5 aqui muda. E entrar mais 5. É assim. É assim que se dá o processo de renovação. Essas subversões, porém, são frequentemente necessárias para que mais pronto se dê o advento de uma melhor ordem das coisas e para que se realize em alguns anos. Olha isso aqui, gente. Para que se realize em alguns anos o que teria exigido muitos séculos. Muitos séculos. Um dia de desencarnação, você evolui 100 anos. Não é bom. Já morri várias vezes, gente. Vocês também, vocês sabem. Não é? É doloroso. Né? Você chega meio... Imagina. Cadê minha cozinha? Cadê minhas panelas? Cadê meu travesseiro? Cadê meu lençol? Minha filha, acabou. Acabou. Então, os primeiros dias no mundo espiritual é ruim porque não tem um pronome meu. Então você fala, onde que é o quarto? O quarto que eu vou dormir. Não é o meu quarto, é o quarto. Onde que é o seu quarto aí? Né? Deus queira que você não vá lá para a ala do Ministério da Regeneração. O negócio lá é fácil não. Pois dá uma lida lá em nosso lar. Né? Então você fica sem o pronome meu por um bom tempo. Agora, olha,
Aí o Kardec é maravilhoso. Porque se você leu isso aqui e não sentiu raiva, você não entendeu. Você não entendeu. Não, que lindo, não entendeu nada. Entendeu nada, você está igual aquela zebra. Crocodilo ainda não te pegou. Então você vê que o Kardec não gostou. Aí ele faz a próxima. Para conseguir a melhoria da humanidade, não podia Deus empregar outros meios que não os flagelos destruidores? O Kardec falou assim, escuta, Deus não é inteligência suprema? Ele não tem outros meios, não? Tem que ser destruindo tudo? Então, essa é a pergunta de quem entendeu a resposta. Essa é a pergunta que você fica assim, pelo amor de Deus. Ou problema que não tem fim, ou promessa difícil de cumprir. Não é? Como diz o Ariano Suassuna. Agora, os Espíritos. Olha o que os Espíritos respondem. Pode. E os emprega todos os dias, pois que deu a cada um meios de progredir pelo conhecimento do bem e do mal. Pode sim, e emprega. Todos os dias uma chuva de oportunidades para que a gente se modifique. E a Gabriela modifica? A Gabriela modifica? Não, eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim. Aí, flagelo destruidor. Tô brincando, viu, gente? Não é isso que está escrito aqui, não, hein? O homem, porém, não se aproveita desses meios. Agora, gente, vamos falar sério. Quem aqui experimentou hoje uma profunda renovação mental porque o céu amanheceu maravilhoso em Campo Grande? Sem mentir. Né? O homem, porém, não aproveita. Necessário, portanto, se torna que seja castigado. Aqui a palavra é uma metáfora. Não vai imaginar castigo, palmatório. Metáfora, gente. É necessário que ele seja castigado no seu orgulho. E que se lhe faça sentir a sua fraqueza. Fraqueza. Então, você chega no mundo espiritual, carteirada. Sou doutor fulano. Não, aqui você não é doutor de nada. Seu cargo foi enterrado junto com seu corpo. O cargo era do Haroldo Dutra Dias. Haroldo Dutra Dias morreu. Não, você está enganado. Haroldo Dutra Dias sou eu, sou vivo. Não, você não é o Haroldo Dutra Dias. Haroldo Dutra Dias foi a personalidade que você animou de 1971 a ponto de interrogação. Mas o Kardec ainda continuou bravo. Sinal de que ele entendeu a pergunta, a resposta. E continuou ainda. Mas, letra A. Mas nesses flagelos, tanto sucumbe o homem de bem, como o perverso. Será justo isso? Gente, é genial essa pergunta. Porque é o seguinte, nós tivemos agora um flagelo no Rio Grande do Sul, nosso estado irmão. Morreu gente boa. Na Covid, um tanto de gente boa desencanou. Gente ruim também.
Kardec está falando assim, mas escuta, você está falando que o flagelo é para renovar. Está morrendo gente boa. É justo isso? Vocês estão colocando no mesmo caldeirão gente boa e gente ruim. Está vendo? Por que a gente tem que ficar com a pergunta? A gente tem que ler o livro dos Espíritos assim. Você lê a pergunta, só de tarde que você vai ler. Lê de manhã, você acorda, lê uma questão, uma, do livro dos Espíritos. Só lê a resposta à tarde. É incrível. Porque é exatamente isso que a gente fala. Oh, meu Deus, mas era um pai de família. Morreu, pessoa boa. Um marido fiel, trabalhador. É, gente boa. Morreu. E os ruins, tudo vivo. Entra no pronto-socorro. O pai de família, honesto. A mãe de família, pessoa boa. Caiu da escada. Desencarna. O outro tomou 5 tiros. Sai andando. Olha aqui que os espíritos respondem. Durante a vida, o homem tudo refere ao seu corpo. Entretanto, de maneira diversa, ele pensa depois da morte. Percebeu? Porque, veja, seja sincero. Para nós, para a gente terminar, para nós, a gente pensa assim, eu posso perder tudo, menos meu corpo. Eu posso perder. Não, minha dignidade você pode levar. Minha honestidade eu entrego agora. Meu corpo não mexe com ele, não. Você não sabe o tanto de preenchimento que eu gastei para fazer os preenchimentos. Os meus botox. Minha dieta. Para manter esse corpinho. Você leva tudo de mim, menos meu corpo. Não é assim? Então nós referimos todo o valor ao corpo. Então para nós a maior perda é o corpo. Agora, veja, essa é a lógica de quem já perdeu o corpo. Os encarnados aqui estão rolando de rir. Os desencarnados estão dando risada. Porque todos eles perderam o corpo. Então é isso que os Espíritos estão chamando a nossa atenção. Ora, conforme temos dito, a vida do corpo, bem pouca coisa é. Então a questão aqui é uma questão de valor. Valor. No quadro geral da evolução, em comparação com a vida espiritual, a vida corporal não é nada. Isso não me dá o direito de tirar a vida corporal de alguém, hein? Cuidado. Cuidado. Porque, como nos diz Albino Teixeira, uma coisa é sofrer o mal, outra coisa é praticá-lo. Não faça isso. Mas, em comparação com uma existência imortal, uma existência corporal, tem que ter um valor muito menor. Um século no vosso mundo não passa de um relâmpago na eternidade. Relâmpago. Eu me lembro aqui, era casado com a irmã da minha avó, né? A mãe do meu pai. Chiquinho, o nome dele. Desencarnou com 98 anos. Ele estava com 97 e aí faleceu o irmão dele de 96.
Aí em Poços de Caldas. Aí meu pai estava no velório, e ele chorando, inconformado. Meu pai aproximou, falou assim, ô Chiquinho, meus sentimentos e tudo. Ele falou assim, inconforme, viu, Haroldo? Por que, Chiquinho? Morreu tão novo. Falou sério. Então, a existência, gente, é um relâmpago. Relâmpago. É um relâmpago. Você pisca, 30. Piscou de novo, 50. Piscou, 70. Mais uma piscada. É um relâmpago. Agora, olha que coisa linda. Logo, nada são os sofrimentos de alguns dias ou de alguns meses de que tanto vos queixais. Essa aqui já não é nem... Isso aqui já é nocaute. E isso continua. Representam um ensino que se vos dá e que vos servirá no futuro. Os espíritos que preexistem e sobrevivem a tudo formam o mundo real. O real. O real. Gente, o mundo real é o mundo espiritual. Outro dia eu estava num seminário, a pessoa mandou uma pergunta assim, e se tiver uma guerra nuclear e destruir a Terra? O que acontece? Nada. Não acontece nada. No mundo espiritual, nada. A não ser muito trabalho, porque 8 bilhões de desencarnados ao mesmo tempo. Porque o mundo real é o mundo espiritual. O mundo real não é esse aqui, gente. Ele tem mutação. Tudo que você está olhando, ou morreu, ou vai morrer. Lições duras. Esses, os filhos de Deus, e o objeto de toda a sua solicitude. Entendeu o que eles disseram? Os filhos de Deus são os espíritos imortais, não os corpos deles. A solicitude de Deus está dirigida para o seu espírito, não para o seu corpo. O seu corpo, quem tem que cuidar é você. Da mesma maneira que o agricultor tem que cuidar da máquina dele. O lavrador tem que cuidar da enxadinha dele. Então, quem tem que cuidar do seu corpo é você. A solicitude de Deus é estar com o seu espírito. Eu vou dizer de um outro jeito. A hora que chegar a hora de você ir embora, você vai embora. Sem choro e com vela. Você vai. Você vai. Você vai. Escuta, eu tenho tido a oportunidade agora de conviver com pessoas intensivistas que ficam ali na UTI. UTI é um ESD. UTI é estudo sistematizado da doutrina espírita. O sujeito está no UTI e fala assim, mamãe veio, mamãe passou aqui, mamãe. O doutor bonito, com a barba branca. Você fala, misericórdia. Chama o doutor, fala, não tem esse doutor aqui. Tem, já tá te desligando. Aí você fala, dá para colocar uma meia? Eu tô sentindo um frio no meu pé. Já está desligando. Perceberam, gente? Porque os técnicos estão lá para te desligar. E você, ai meu Deus, ai meu Deus, meu Deus.
E agora, 1 minuto e a gente encerra. Já vou guardar, encerra. Já passei do horário. Vou só contar essa experiência porque ela é muito forte. Minha prima me ligou. Essa é uma prima muito querida, que passou, a filha dela foi assassinada com um tiro na cabeça. Eu que tive que ir no ML, e reconhecer o corpo, e fazer todo o procedimento, muito sofrida, deixou uma neta ainda com paralisia cerebral, e ela cuida da neta, tá? Aí chegou minha tia, irmã da minha mãe. A tia muito querida, porque recém-nascido, ela ajudou a me criar. E a Rita ligou, e ela já está lendo as obras espíritas, ela me ligou e falou assim, Haroldo, mamãe está com muito medo de desencarnar. Ela não está mais fechando os olhos. Ela não quer dormir, ela fica tendo sobressalto. Na hora que ela cochila, ela tem sobressalto, ela começa a tremer. Vem aqui. E veja, não podia entrar, porque ela estava, assim, metástase. Já tinha tomado todo o corpo. Aí chegamos lá conversando, né? Conversei com o médico, falei, por favor, a tia, falei, deixa eu vou ficar. Coloquei todo aquele aparato e tal, entrei. Aí peguei na mãozinha dela, conversei um pouco com ela ali, depois toquei no assunto, falei, tia, as meninas estão bem, tia. As meninas estão tudo bem. Ô, tia, a senhora lembra quando eu nasci? Não tinha roupinha? Porque minha mãe é analfabeta, empregada doméstica. Tá? Não vale dizer que tinha passando fome. Tinha roupa. Eles fizeram uma vaquinha lá, compraram um enxovalzinho. Eu falei, só não vida? Do jeito que eu vim? Olha agora, parece que está tudo mais ou menos, né? Pelo menos roupa eu tenho, né? Não deu tudo certo? Deu tudo certo. As meninas estão bem, tio. Está tudo bem. Charlene já foi. Está te esperando. Vovó está aqui te esperando. Vovô está aqui. Está todo mundo aqui, tio. Pode ir. Pode ir, tia. Pode ir. Não tenha medo. Não tenha medo. O que a senhora tinha que fazer, a senhora fez de uma forma muito digna. Muito honrada. Muito honrada, tia. Agora, aqui, acabou. Ela ficava olhando, assim, olhando para mim, né? Já está pensando que vai chegar a sua vez, seu moleque. Saí, 2 horas depois ela desencarnou. Aí vou para o velório. A família, a maioria católica, chama um padre, o padre não vai. Estou eu lá no velório. Quem que vai ser o padre? Eu. Tem que falar. Tem que falar. Aí tinha um primo que estava desesperado. Eu vou suicidar. Eu vou morrer. A mamãe. Eu não amo. Falei, escuta aqui. Quantos anos você tem? Sua idade. Um marmanjo de 50 anos falando que vai suicidar porque a mãe de 90 desencarnou. Eu vou te pôr dentro desse caixão. Você toma tempo, rapaz. Você toma juízo. Porque sua mãe enterrou a mãe dela em Jequitinhonha. Enterrou o pai dela. E cuidou de 10 filhos, seu safado. Evangelização, gente. Seu sem vergonha. Você tem 2 filhos. Você pelo menos mantém a dignidade do nome da sua mãe.
você pelo menos honre o nome da sua mãe. Porque os seus filhos estão criança, e você falando em suicidar, se a sua mãe estivesse aqui, você ia tomar uma surra. Ficou em choque, assim. Não, tá bom. Pegou, saiu, tá vivo. Ora, gente, que isso? Que isso? Que isso? Agora veja, eu não quero passar a impressão de que para nós espíritas não existe saudade, não existe dor, não existe angústia de não poder abraçar uma pessoa que você ama, sentir aquele calorzinho dela, aquele cheirinho. Não é isso. Então, eu aprendi uma coisa. A doutrina espírita é consoladora, não é porque ela tira a dor. A doutrina espírita não tira a dor de ninguém. O seu lombinho vai arder. A dor vem com tudo. A doutrina espírita é consoladora porque ela tira uma coisa: o desespero. Desespero você não vai sentir, eu te prometo. Desespero você não vai sentir. Você vai chorar sangue. Suas noites vão ser de dor. Você vai querer não ter nascido, mas você não vai experimentar o desespero. Porque você vai entender. Parece coisa de mineiro, mas a vida é um trem. Uns entram, outros saem. Não tem garantia de quem entrou primeiro. Serão os que sairão primeiro. Você estava todo mundo reunido no mundo espiritual e veio para cá. A reunião está marcada. Vai todo mundo se reunir de novo lá. Muito obrigado. Desculpa por passar um pouquinho do tempo.